Olá! O tema do É Seu Direito de hoje é a doação de medula óssea. Atualmente, existem cerca de 1.600.000 pessoas cadastradas no Banco Nacional de Doadores Voluntários. Parece muito, mas não é. Sabe por quê? A chance de você encontrar um doador e um receptor compatíveis é de 1 em 100.000. Quem conversa com a gente sobre o assunto é o médico hematologista Eurípides Ferreira. Doutor, vamos começar explicando então o que é medula óssea. Medula óssea é o que nós chamamos vulgarmente de tutano do osso. É a parte interna dos ossos, onde estão alojadas as células que produzem os elementos do sangue, como glóbulos vermelhos, para evitar anemia, glóbulos brancos, para tratar as infecções, e as plaquetas, que tomam parte na coagulação do sangue. Essa medula óssea tem células mães, células tronco, que a gente chama, que tem uma capacidade especial. Elas se dividem, quando elas se dividem, uma vai repor ela mesma e a outra vai dar origem a um dos elementos do sangue já mencionados. E que tipo de doenças, que pessoas que precisam de um transplante de medula? O transplante de medula óssea tem uma gama de indicação cada vez abrangendo-se mais. Uma delas é a aplasia de medula óssea. Por exemplo, em que existe a destruição da medula óssea, seja por agentes químicos, agentes físicos como a irradiação, ou agentes infecciosos como vírus, por exemplo. Então, há uma parada de produção dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos, das plaquetas, e o indivíduo torna-se vulnerável a ter hemorragias, a ter anemia, infecção e a morrer. Esta é uma das principais indicações do transplante de medula óssea. Também as leucemias, os linfomas, doenças metabólicas, né, crianças que nascem com problemas de doenças metabólicas, de erros inatos do metabolismo, podem ser corrigidos com transplantes de medula óssea, bem como algumas anemias hereditárias, como a anemia falciforme, que é própria da raça negra, a talassemia, que é uma anemia dos povos do Mediterrâneo, principalmente italianos, gregos, e que na sua forma chamada grave, ela é incompatível com a vida por longo período, então podem ser corrigidas com o transplante de medula óssea. E outras doenças, tumores, que podem ser, que é possível fazer o transplante, até o transplante do próprio indivíduo, chamado transplante autólogo, o que permite você intensificar a dose de tratamento. Era isso que eu ia lhe perguntar, se esse autotransplante, ele pode ser feito em todas essas situações, inclusive na leucemia? Em algumas situações, sim. Né? Algumas situações particulares de tipo de leucemia, porque hoje em dia nós temos uma gama enorme de subtipos de leucemia. Se você vai, a gente brinca que hoje em dia há necessidade de saber o CPF, o título de eleitor, o RG, entende tudo, de cada leucemia. Hoje não se trata leucemia, se trata um tipo específico de leucemia. Tem algumas situações, o transplante autólogo traz algum benefício. Nós temos pacientes que estão vivendo já há mais de 20 anos após o transplante autólogo. Mas a grande maioria das vezes não é indicado o transplante autólogo nas leucemias agudas. E geralmente qual é o procedimento? Identifica-se que a pessoa necessita de um transplante, vê se existe a possibilidade de ser dela mesmo, se não, procura o quê? Na família primeiro? Não, depende. Você tem indicação do transplante autólogo, é uma situação. E o transplante normal é o transplante allogeneico, quer dizer, é de um outro indivíduo. As chances de encontrar um doador numa família é de 25%. Então, porque nós somos metade do pai e metade da mãe. E nós podemos ter 4 combinações diferentes.
de acordo com as leis básicas da genética de Gregory Mendel. Né? Então nós temos 4 tipos de filhos. Então a chance é de você, 1 em cada 4, de ter um irmão que seja idêntico. Já ocorreu, se observa, de famílias com 10, 12 irmãos, nenhum é igual ao paciente. E ao passo que, quando só tem um único irmão, aquele irmão é exatamente o idêntico e que vem para ajudar. Um outro aspecto é você, dentro da família, você fazer o estudo que a gente chama expandido, de acordo com as características genéticas de cada paciente, que foi identificada para busca de um possível doador. Então, essa é o caminho, são os caminhos que se seguem. E outro caminho é buscar um doador num banco de medula óssea. Esse número que a gente deu no começo, de 1.600.000 pessoas cadastradas no Banco Nacional de Medula Óssea, é um número baixo? Ele é um número bastante significativo hoje em dia. O que tem que se levar em conta é que a miscigenação da população brasileira é muito grande. E dificulta. Entende? Então, tem muitas, por exemplo, numa população mais homogênea, como a italiana, a francesa, a inglesa. Então, existe muito mais chance de você encontrar. É uma pergunta, o que você é? Branca? Eu sou branco? Não, eu, geneticamente estudando, eu sou uma mistura de francês com índio. Estamos aqui, né? Então, eu particularmente, se precisar de um doador, não é o meu caso mais, mas se eu precisasse de um doador, seria 1,9 em cada milhão de doadores brasileiros. São combinações diferentes. Então, hoje, está se centrando para os grupos étnicos, chamados, vamos dizer, minorias, para que você possa encontrar. E se a pessoa faz uma busca nesse banco brasileiro, chama Redome, isso? Redome. No Redome, e não encontra, é possível buscar fora, em outros países? Existe uma interligação com todos os países. Hoje em dia foi um avanço, porque nós realizamos inúmeros transplantes com doadores de outros países e atualmente, mas nós tínhamos a contramão de ter nosso doar para fora. Havia uma legislação que proibia o Brasil de exportar sangue, mas felizmente isso foi quebrado. Então nós temos doadores do Brasil que poderão ajudar. Então nós temos doadores de todas as partes do mundo. A distância da Nova Zelândia, por exemplo, já vieram doadores que são coletados a medula óssea lá e vêm. Isso a pessoa não precisa vir? Não, na maioria das vezes não há necessidade. Hoje em dia tem os controles de qualidade que são exigidos, né, nesse intercâmbio, permite que você identifique, consolide essa identificação nos 2 centros que realizam o transplante, e daí, então, a coletada medula óssea, ou coletada, hoje em dia não tanto a medula óssea, mas o sangue periférico estimulado, que daí entram na circulação as células mães do sangue, e elas são coletadas e são, às vezes, criopreservadas, mas a maioria das vezes, sem criopreservação, vem diretamente para o transplante. E, doutor, quem paga esses custos todos? O governo do Brasil. Então, o paciente, na verdade, não tem... Porque, claro, trazer de um lugar como Nova Zelândia é longe, tem todo um gasto, um trâmite. É Exato. Tudo pago pelo governo. Tudo tem o Ministério da Saúde patrocina isso. E esse número de 1.600.000, o senhor falou que é um número considerável, mas é muito difícil. Então, deveria, na verdade, aumentar. O número de doadores teria que o quê? Duplicar, triplicar? Olha, você tem de acordo com a população, né? Eu acho que tem que ter aí pelo menos uns 3, 4 milhões. Mas tem que começar a ser mais seletivo para os doadores. Senão você tem muita repetição de antígenos, de antígenos de compatibilidade muito comuns,
E aqueles indivíduos que são tipos mais raros, como por exemplo, o próprio caso meu, aí ele fica fora da chance de encontrar um doador. O senhor já precisou de um transplante de medula? Como? O senhor já precisou de um transplante, não, né? Não, não. O senhor falou que isso é estudo genético. O senhor já estudou, hein? Então tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa, porque daí daqui a pouquinho a gente explica como que a pessoa pode se cadastrar nesse banco, como que ela pode ser um doador. Daqui a pouco a gente conta, então, como você pode se tornar um doador de medula. É um instante só.